parte. Eu lerei e a igreja acompanhe, por gentileza. O título sugerido na nossa edição é As Qualificações dos Bispos e dos Diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos parar aqui. Se nós tivermos tempo, depois falaremos do 8 a 13, referente aos diáconos. Primeiramente, sobre a questão relacionada aos presbíteros. Então, vamos hoje relembrar com os irmãos as qualidades de um líder espiritual. Estamos aí aproximando da nossa Assembleia Geral Extraordinária, que é para a eleição de um presbítero e 3 diáconos. E nós precisamos entender que essa é uma tarefa espiritual e que nós precisamos escolher segundo o coração de Deus. O sistema da Igreja Presbiteriana do Brasil é representativo. Então, você escolhe oficiais para o trabalho de 5 anos, que estará representando você na administração da igreja. Essas escolhas não são feitas por um debate público, por promessas, por apresentação de projetos. Você não fala, vou votar no fulano porque ele será o líder dos jovens, ou o líder dos adultos, ou o líder dos adolescentes. Você não é assim. A eleição na igreja, ela não funciona dessa forma. Ela funciona sob orientação do Espírito Santo. Então, por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é muita oração. Oração, oração e oração por iluminação. Você não vai votar em alguém porque ele vai representar uma classe entre os irmãos da igreja. Você não vai votar alguém porque ele é mais descolado que os outros. Você não vai votar em alguém porque ele é seu parente ou seu amigo. Você vai votar naquele que o Espírito Santo lhe indicar. E também é necessário que tenhamos a razão. E aí entra algo que nós vamos estudar hoje aqui, referente à questão de usar a razão para escolher também. Então, com oração e observação. Nós temos nesse texto várias instruções que nos ajudam na escolha dos oficiais da igreja. Paulo aqui chama a nossa atenção para algumas coisas importantes e neste momento eu quero tratar com você a respeito destas orientações do apóstolo para a escolha de oficiais da igreja. Se você olhar o texto, você encontrará no versículo 1 a expressão: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. Eu quero parar um pouquinho aqui para que você entenda comigo o que tem acontecido ultimamente na igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem passado pela inversão de valores. Quando eu falo igreja do Senhor, estou falando igreja visível, porque se ela for realmente do Senhor, ela não mudará os princípios. Mas no meio, nós somos influenciados. E às vezes nós vemos pais que incentivam, familiares que incentivam os filhos a fazer uma boa faculdade. E ele fala a respeito de profissões promissoras,
sucesso na vida. Então, faz de tudo para que o filho seja bem projetado na sociedade, bem visto na sociedade e aprovado pela sociedade, quem sabe com uma profissão de um médico, ou um advogado, um engenheiro, né? E esquecemos de alguma coisa muito importante na vida dos filhos dos crentes, que deveria ocupar o primeiro lugar. E isto tem sido invertido porque no nosso tempo nós olhávamos para os pastores e para os presbíteros e ansiávamos ser igual ou iguais. Ansiávamos, olhávamos e víamos os pastores, os presbíteros, os diáconos como santos homens de Deus, homens conhecedores da palavra, e isto causava em nosso coração, havia um temor com intimidade. A gente tinha um respeito, não sei se você é desse tempo, mas quando você começar a fazer bagunça na escolinha, aí a professora falava assim, vou chamar o presbítero. E aí então a gente parava, mas a gente tinha prazer, olhava para aquele oficial da igreja e desejava um dia ser igual. Só que aconteceu que a igreja foi mudando e as pessoas foram adulterando essa visão, e a maneira, quem sabe, de chegar em casa e falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do presbítero, falar mal da família do presbítero, e até mesmo a fragilidade dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, referente a programações ou ao ajuntamento da igreja, de não valorizar, não ter prazer em estar na igreja, ajudando e servindo. Tudo isso, tanto o que você prega dentro da sua casa sobre a igreja, e muitas vezes essa falta de amor pela causa do Senhor, pelo serviço do Senhor, ter prazer no serviço do Senhor, isso tem enfraquecido a família, e os nossos filhos crescem querendo ser Neymar, querendo ser um ator, um artista, querendo ser um médico, querendo ser alguém lá de fora, com muito mais aspirações externas do que realmente querendo ser um oficial da igreja. E ele está dizendo o seguinte, olha só, quem aspira o episcopado, excelente obra almeja. Olha, nós invertemos tanto a questão do que Deus trata para a igreja, que nós vemos a igreja buscando dons espirituais. Luta-se muito por dons extraordinários que projetam-nos diante da sociedade, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 12, ele vai falando sobre os dons, e se ele está tratando dos dons, ele está normatizando os dons, e ele está dizendo sobre os dons, ele está dizendo que dom de Deus é dom de Deus, não tem o melhor e tem o pior, não tem o mais importante e o menos importante, tem o dom de Deus, e cada um recebe o dom que Deus quer. O Espírito Santo distribui os dons segundo lhe apraz, ou seja, ele pega uma pessoa convertida e dá um dom para aquela pessoa, dá outro dom para aquela pessoa, dá 2 dons para o outro, dá 3 para o outro, dá 1 para o outro, não importa, é ele que faz, e todos os dons vêm do Senhor. Mas ele faz questão, porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto era a briga para a espiritualidade medida através das línguas, os dons de línguas. Ele sempre coloca no último lugar o dom da língua. Mas quando chega no final do capítulo 12, falando a respeito dos dons, ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu distribua tudo para os outros, ainda que eu faça isso, eu faça aquilo, se não tiver amor,
Nada disso me adianta. Então, o que realmente Deus deseja é que tenhamos amor e, consequentemente, desenvolvamos toda a nossa missão. Então, nós perdemos a alegria de treinar, de criar o nosso filho para o serviço do Senhor. Na verdade, o que nós precisamos é ter alegria, ter prazer no serviço do Senhor. Os nossos filhos precisam ser criados almejando, desejando ser um diácono, desejando ser um presbítero, desejando ser um professor de escola dominical, desejando ser um líder. Ele precisa sentir esse desejo, não o desejo de aparecer como líder, mas do serviço. E o serviço não significa estar à frente, ser visto. O serviço envolve fazer funcionar a obra e o reino do Senhor. Mas se tratando aqui do episcopato, se tratando aqui da liderança da igreja, ele está dizendo que isto é algo maravilhoso, excelente, e todos devem e podem almejar. Todos devem almejar, todos os homens devem almejar. Então, o que eu estou trabalhando na primeira parte desta instrução para a eleição, é que nós precisamos resgatar o prazer do serviço no reino do Senhor. Vejam bem, eu fui ordenado no dia 21 de dezembro de 2003. Estou com 19 anos de pastor ordenado. Até este momento, eu servi ao Senhor como diácono da igreja. Eu sou diácono até hoje. Eu tenho isso em mim, eu gosto do trabalho do diaconal. Eu amo o trabalho diaconal. E em muitos momentos, nós, Damares e eu, servimos como zeladores da igreja. E vou mais, nós assumimos a zeladoria da igreja porque a senhora que zelava já estava idosa e ela zelou muito tempo sem ganhar nada e depois passou a ganhar um pouco. Então nós achamos por bem fazer o serviço dela e deixar que ela recebesse. Eu estou dizendo isso porque você pode falar assim, é fácil para o pastor falar isso porque ele recebe para servir, para trabalhar. Mas nem sempre foi assim, e foi nesse tempo que Deus me quis aqui. No entanto, o serviço do Senhor, ele tem que ser algo que está no coração, tem que ter alegria, tem que ter prazer. Nós precisamos amar o serviço do Senhor, não importa qual. Não importa o que vou fazer, não importa o que sobrou para que eu faça, e se Deus lhe chamou para aquilo, faça aquilo. Quer ver uma coisa? Quer que eu prove isso para você? Vamos para Romanos capítulo 12. Eu estou com uma Bíblia nova, normalmente as folhas ficam mais presas, não é isso? Romanos 12. Versículos 3 em diante. Essas instruções, elas vêm depois dele explanar uma coletânea doutrinária, depois dele ser tocado pela grandeza da doutrina da justificação e adorar o Senhor, do capítulo 11, 33 a 36, depois ele dizer a respeito da vida cristã, no sentido de ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor e não conformar com este mundo. Agora ele começa a normatizar isso, e versículo 3 ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não queira ser o outro, não queira ter o dom do outro, e não compare o dom do outro com o seu, nem o seu com o dom do outro. Nós temos uma mania de achar que somos melhores, porque o nosso dom aparece mais do que aquele que não aparece.
E Deus rejeita isso em nós. Quando eu acho que por estar aqui expondo, eu sou melhor do que aquele que limpa, do que aquele que arreda o banco, do que aquele que traz a água, eu estou agindo fora do contexto espiritual. Cada um recebe o seu dom, e eu comparo isso a um motor do veículo. Se você tirar o carro do ponto um pouquinho, ele não funciona bem. Há pessoas no reino de Deus que nunca aparecerão, você talvez nem saberá que ele estava lá, mas sem ele, aquele trabalho não funcionaria, porque Deus usa ele para fazer aquilo. Não queira o dom do outro. Eu vou citar aqui, não vou citar nomes, mas não sei se mais alguém viu, Damares, eu estava vendo uma palestra, e o palestrante falava sobre essa questão, seja você mesmo. Era em outro contexto, mas seja você mesmo. E ele disse que foi com a turma de pastores dele, da igreja que ele pastoreia, para um congresso, e chegou lá, então, o palestrante fez uma palestra, fez um monólogo. Então, aquele palestrante se vestiu de Pilatos, colocou lá uma bacia d'água, e durante todo o tempo, ele passou 1 hora falando como se fosse Pilatos, lavando a mão, como se o sangue de Cristo não saísse da sua mão de jeito nenhum. E esse pastor disse que aquele monólogo, Deus, é claro, usando aquele monólogo, quebrou todos aqueles que estavam ali, e todos choravam diante daquilo que foi colocado e apontado ali. E aí então, nesse grupo tinha um seminarista. E esse seminarista foi escalado para uma congregação. Na semana seguinte, alguém da congregação liga e falou: pastor, conversa com fulano de tal aí, porque ele veio cá, ninguém entendeu nada, ele vestiu uma roupa estranha, colocou uma bacia d'água lá, começou a lavar a mão e falar uns trem lá que ninguém entendeu nada. Fala trem porque é de Minas, não entendeu nada, e aí então, olha, cara, não está muito bem da cabeça não. Porque ele quis copiar o rapaz, só que esse rapaz, ele foi chamado para trabalhar dessa forma, ele não. Seja você. Aquilo que Deus lhe chamou, mas queira servir ao Senhor. E isso envolve toda a igreja. Mas agora, no que diz respeito ao presbiterato. Então vamos lá, algumas coisas aqui. Aí vem então a razão. Nós falamos sobre a oração, sobre o desejo, sobre o coração. Agora vem, o que eu preciso saber para eu escolher? Quais homens se aproximam disso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, Paulo diz, é necessário, ele não diz assim, tranquilo, desse aqui está bom. Não, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Para você escolher um presbítero, você precisa saber que esse presbítero precisa ter uma vida ilibada. E o original aqui, para irrepreensível, é literalmente uma pessoa impassível de ser presa. Não tem nada nela que vai condená-la ou julgá-la com possibilidade da cadeia, a não ser por perseguição do Evangelho. É alguém que tem uma conduta que está além da reprovação dos outros. É aquela pessoa que você olha e não tem jeito, eu queria achar aqui uns pontos aqui, mas não está, sabe? Precisa ser alguém irrepreensível. A segunda qualidade aí é que esposo de uma só mulher. E aqui, no caso, há uma discussão se deve ser casado, se é alguém que ficou viúvo e casou novamente. Não, aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo sobre a pureza conjugal. Pureza conjugal. É um homem que demonstra, com toda a sua limitação, mas ele demonstra amor e fidelidade à sua esposa. E isso é muito sério, porque pureza sexual, pureza conjugal, não está relacionada apenas com atos
consumados de adultério, principalmente hoje, porque a nudez está explícita no dia a dia. Tem umas moças que a blusa que ela usa é mais comprida do que o short que ela está usando. Então você não sabe o que tem por baixo, a não ser apenas aquela blusa mais longa. Pior, você tem a internet, que tem muita coisa boa, mas que tem coisas também tentadoras. O seu comportamento, a sua reação diante disso, importa se você é ou não fiel à sua esposa. É preciso também ser temperante. Temperante. A ideia aqui é alguém que é vigilante. Sabe, o líder, ele tem que estar sempre em alerta. Ele precisa estar sempre ligado, ele precisa estar sempre observando. É interessante porque Pedro diz que nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo fala que o jovem deve fugir da sua natureza carnal. O que ele está dizendo que a natureza... Eu sou mais perigoso para mim mesmo do que o próprio diabo, se eu não cuidar. Se eu não cuidar. E aí então você tem esta ação que deve estar contida. Se o homem a quem eu estou buscando eleger, se ele busca ser temperante, vigilante, aquele que sabe antes, pensa antes, aquele que não fala pelo cotovelo, desculpa a expressão, aquele que sabe o que falar, quando falar, como falar, sóbrio, de mente limpa, equilibrada. Não é só uma questão relacionada à bebida alcoólica, porque isso vem depois. A sobriedade aqui é uma linguagem figurada da mente. Quer ver? Essa ideia aparece também na primeira epístola de Pedro. A ideia é a mesma. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. A ideia é que você tenha uma mente não adulterada pela carnalidade. Que a sua mente esteja cheia de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. A sua mente esteja cheia, como diz aqui, finalmente, irmãos. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vejam, isso deve estar na mente de um líder. Eu amo ver pessoas que leem livros. Isso é bom. Isso é bom. Mas cuidado para não trocar. Ler livros ao invés da Bíblia. Aí você lê um versículo da Bíblia e lê 25 livros. Leia 25 vezes a Bíblia e uma vez o livro. John Wesley foi conhecido como o homem de um livro só. Ele decidiu ler só a Bíblia.
Mas tenha conhecimento da Bíblia, que isso opere na sua vida. Quando alguém falar alguma coisa, que logo venha à sua mente a Bíblia. Quando for citar algumas circunstâncias, cite a Bíblia. Que ela seja o modelo da sua vida e sua mente, então, esteja ligada no Senhor. Aí vamos lá, além de sóbrio, modesto, ou seja, moderado, decente, equilibrado, alto, que tem autocontrole. Gente, fala a verdade. Todos nós aqui já passamos por momentos de iras. Principalmente quando você está no trânsito. É muito fácil você ficar irado, né? Já viram aqueles... Eu fico com dó do Clóvis. Eu tenho que orar mais para o Clóvis. Porque o Clóvis está dirigindo o ônibus, quem está com pressa fala: tira o pé do freio, motorista, ô lesma, corre. Se ele acelerou mais um pouquinho, o cara grita lá assim: está pensando que tem porco aqui? É igual os diáconos da igreja. Liga o ar, alguém sente muito frio, aí ele suspende, alguém sente muito calor, aí liga o ventilador, atrapalha o cabelo de um, desliga o ventilador, alguém pede para ligar. O diácono também sofre. Às vezes a gente fica irado, ou mesmo em outras situações. Tá, na área sensual, talvez seja, mas tem algo para nós que eu preciso cuidar-me. É na hora da comida. Quantas vezes você já comeu mais do necessário? Até isso, autocontrole, é saber frear, saber falar menos. E quantas vezes a gente erra por falar demais, dar uma resposta que não deveria ser dada naquele momento, chamar uma atenção no momento que não era naquele momento. A gente faz isso. A gente precisa zelar para que isso não aconteça de forma nenhuma. Hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Quem trabalha no hospital? Não. É aquele que tem prazer em receber na sua casa quem vem para pregar, ou alguém que necessita de uma cama para dormir. Hoje está meio difícil. Tá, mas nem tanto assim. De repente vem alguém que você não é conhecido, mas é alguém que vem para uma palestra. Então, eu amo receber gente lá em casa. Damares e William sabem muito bem disso. Reverendo Ciro Tavares. Reverendo Ciro Tavares tinha prazer em receber pessoas na casa dele. Quantos aqui foram na Igreja Presbiteriana do Centenário comigo uma vez? Lembra disso? Nós fomos lá, o Wendel, o Evandro e Marília, mais alguém aqui? Só lá atrás tem alguns. Não sei se vocês lembram, mas o reverendo Ciro e Dona Ivani estavam em tratamento de saúde em Valadares. Quando ficaram sabendo que nós iríamos para lá, eles deixaram a chave e disseram: manda a gente para dormir lá em casa. E foi uma turma dormir na casa. Acho que o Roberto e Eliane foram dormir lá, mais pessoas. Ele amava receber pessoas na casa dele. Tá, é meio difícil algumas vezes. Tá, no momento lá em casa está difícil, porque é pequeno e está muito quente e não tem ar-condicionado. Então, o visitante vai sofrer, né? Mas é bom receber. A gente precisa ter esse prazer. O líder tem que ter esse prazer. Está aqui, não sei o que estou dizendo, não. É o Senhor que está dizendo. Vamos mais, olha só. Além de hospitaleiro, apto, o quê? Para ensinar. Apto para ensinar. Esta afirmação, ela não está direcionada aos diáconos, mas aos presbíteros sim. Pastor, eu não sei pregar. Não está falando que você tem que saber pregar. Está falando que você tem que estar preparado para ensinar. Como que você fica preparado para ensinar? Oi? Estudando a palavra, você falou tão baixinho que eu não ouvi.
lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. E, gente, a questão é, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre aquilo? Eu lembro do presbítero Esdras. Aqui a maioria da igreja aqui fala Esdras, mas eu venho de uma região que fala Esdras. Aí quando eu falo assim, eu me lembro, acho que foi o Marcão, vamos abrir nossa Bíblia em Esdras. Eu falei assim, Esdras? Para mim é Esdras, eu aprendi como Esdras. Seu Esdras era um homem simples, e aí quando eu fazia uma pergunta teológica, ele respondia com uma resposta do breve catecismo. E era justamente a resposta referente à pergunta. Meu pai, 87 anos agora, completa agora, Damares e eu estávamos lá, Damares perguntou, o senhor sabe algumas respostas do breve catecismo? E ele então fez a pergunta e dava a resposta. Ele decorou a pergunta e decorou a resposta. Várias perguntas do breve catecismo. Várias. E são doutrinas bíblicas, e aí ele tem esse link com a doutrina bíblica. Então o presbítero tem que conhecer a palavra de Deus. Se ele não conhece a palavra de Deus, ele não está apto para ser presbítero. Então não vou concorrer não, porque eu não conheço. Bom, você pode dizer que não vai concorrer ou determinar conhecer a Bíblia. Você tem duas opções. Você pode se desafiar, não, eu vou conhecer a Bíblia para me estar apto para ensinar. Ou dizer, não vou concorrer não, vou sair fora disso. E aí eu falo para você, essa segunda parte você vai perder. Deixa eu contar para vocês aqui, eu estou tentando até hoje, não consegui não, estou tentando até hoje. Há algum tempo chegou um membro da igreja, aqui na nossa igreja, para mim, e disse assim, pastor, a irmã fulana de tal, da igreja Batista Betel, disse assim, olha, o pastor da igreja presbiteriana é um homem de oração. Quando ele falou isso para mim, ele contando para mim, isso doeu o meu coração, porque eu ainda não sou um homem de oração. E eu tinha duas opções, desmenti-la ou buscar ser um. Estou buscando ser um. É melhor do que desistir. Isso foi motivador para que eu orasse mais. Apto para ensinar, que conheça as Escrituras Sagradas. E apto aqui não é só ter conhecimento, mas é ensinar a coisa certa. Por exemplo, hoje nós vivemos um momento muito ruim, quando todos estão adequando ao mundo. As pessoas estão adequando ao mundo, a igreja está adequando ao mundo. Os costumes que nós tínhamos lá, que eram fundados na palavra de Deus, hoje não tem mais sentido. E aí nós falamos assim, não tem problema, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Claro, algumas coisas sim. Algumas coisas mudaram e que não são pecado, você acompanha. Mas as coisas mudaram, mas a palavra de Deus continua a mesma. Desculpem, não quero ofender vocês, não quero machucar vocês. Mas assim, eu vejo, talvez a culpa seja do esposo, do marido, mas eu vejo hoje uma fragilidade paternal muito grande. Vejo hoje mães que ficam ansiosas para o retorno das aulas, para que os filhos sejam empurrados para a escola. Vejo hoje, não é um caso só nosso, é geral, mães que não querem, ou melhor, que querem que todos os dias tenha a salinha para as crianças.
nada contra, também é uma bênção lá, né? Elas aprendem a linguagem, só que lá elas crescem no informal. Elas crescem andando, conversando com a outra, brincando, desenhando, indo lá. Depois não querem vir para aqui, para o culto, em que ela tem que ter um comportamento diferente. Só que a questão não é essa de, eu não consigo cuidar do meu filho aqui. Eu chego atrasado porque eu tenho 2 filhos para arrumar para a escola dominical. Dona Cecília Siqueira, professora de inglês na rede pública, professora da escola dominical, 8 filhos, e nunca chegou na escola dominical atrasada. Nós estamos perdendo essas questões, porque a questão relacionada à educação, e aí entra, é que nós, maridos, não estamos fazendo o que deveria fazer. Às vezes, nós ficamos dormindo, enquanto a esposa levantou para arrumar o filho, tá, arruma um, arruma outro, de lá foi, entornou o negócio, vai ter que trocar tudo, aí eu levanto depois. Então, eu preciso ensinar, eu preciso cuidar para que a minha casa seja bem trabalhada e eu esteja, então, direcionado para ensinar não só em palavras, mas que a minha casa seja com falhas, mas seja modelo. A gente vai parar no 7 mesmo, porque não vai ter jeito não. Vamos só seguir aqui então mais um pouquinho. Vejam bem, ele vai dizer, não dado ao vinho. Gente, eu não sei para que crente fica doido para beber bebida alcoólica. Qual o sentido? Vai lhe abençoar? Estou usando medicamento que contém. Não, aí é outra coisa. Você usa até medicamentos que são drogas. Drogaria vem, né? Lógico. Mas não, eu vivo lá e não vejo problema nenhum. Olha, para quê? Na cultura que nós estamos, para quê? Não dado ao vinho, porque o vinho vai alterar a sua mente. Vai alterar a sua mente. Vamos mais. Não violento, porém cordato. Não violento, porém cordato. Lembro-me se eu não estou equivocado, o reverendo alguma coisa Nassif. Ele contando que ele era pequeno, criança, e eles foram para a igreja, um fusquinha. Chegou lá, o culto acontecendo, igreja pequena. Na hora de voltar para casa, ele fez a pergunta para a esposa: por que hoje não teve a escolinha dominical, as salinhas para as crianças na EBD? E aí a esposa disse: é porque a tia professora, ela estava doente e não pôde ir à igreja. E não tinha mais ninguém que estava lá para ajudar. Diz ele que o pai dele estacionou ou encostou o carro, assim de maneira mais forte, virou para a mãe e disse: precisamos tomar uma decisão aqui e agora. Precisamos ajudar a professora de criança. Então, quando você pensa que ele vai ser um cara violento, não. Ele para e fala aquilo que precisa ser falado de forma agradável, não violento. Isso pode ser físico e pode ser verbal, emocional. Não violento, porém cordato. Inimigo de contendas. Já viu aquele ditado?
E você lembra que ditado? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrei, dou uma boiada para não sair. Isso não é de Deus, não. Dê até uma boiada para você não entrar numa contenda, numa briga. Não entre em contendas. Não avarento. Gente, que tristeza que é crente avarento. Vamos fazer um churrasco, vou dar o sal. Pelo menos o alface, esse eu dou. O alface. Vamos dar uma oferta para os missionários. Agora, nós vamos levar lá, vamos anunciar aqui para a Claude, Joshua e a Abigail que estarão lá conosco. A gente vai arrecadar uma oferta lá. Aí eu olho, eu pego aquele bolo de dinheiro, aí começo 100, 100, 50, 50, 50, 20, 20, 20, 10, 5, 2. Aí nos 2 eu vou lá e procuro a mais rasgadinha que tem, mais velhinha que tem, tiro e entrego. Nem vaca tem uma mão tão segura assim. Avarento, não gosta de ajudar ninguém, não gosta de participar com nada, não gosta de contribuir com nada, não gosta de dividir com nada. Sabe? E nós estamos com uma geração nova aí que não sabe nem o que é dividir as coisas. Damares e eu estávamos semana passada, na sexta-feira, né, que nós fomos lá em Nova Rosa, e nós fomos levados a Nova Rosa da Penha 2, e fomos levados por uma jovem mãe com um filho, e ele assim, tranquilo. Quando chegou lá, ele falou assim: pastor, eu estou comendo um pão de queijo. Tirou um pedacinho. Quer um pedacinho? Sabe, hoje você fala assim com o menino: me dá um pedacinho? Não. Já cresce assim. Então o adulto, ele precisa ser o bom líder, aquele que ele é o primeiro a abençoar, ele é o primeiro. E como pastor da igreja presbiteriana, tem eu creio que na Assembleia tem outras nomenclaturas, mas aqui nós temos o CP, que é das crianças, nós temos a UPA, que é dos adolescentes, temos a UMP, que é dos jovens, temos a SAF das mulheres, temos o PH dos homens, temos mais alguns departamentos, ministérios, e como pastor eu acabo sendo membro de todos, então eu preciso participar de todos. Já imaginou o líder que não abre mão, não coloca a mão no bolso para abençoar uma vida? Não seja avarento. São qualidades aqui. Estamos terminando, tá, irmãos? Fiquem em paz, estamos terminando. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso aqui, eu preciso da ajuda de vocês, mulheres que são esposas. Porque realmente não é fácil governar bem a casa, principalmente se a mulher dificultar a situação. Talvez eu fale assim: o meu marido não serve para ser líder da igreja, mas também eu sou uma pedra no sapato dele. Eu não faço a minha parte de mulher auxiliadora, idônea. Mas é necessário que o homem tenha. Agora, como é que eu vou ter um bom governo sobre a minha casa? E aí entra uma pergunta. Homens presentes aqui, a sua esposa, filho ou filhos, lhe vê lendo a Bíblia, orando sozinho dentro de casa? Responda, não para mim, mas responda ao seu marido depois em casa. Quantas vezes você acha que o seu marido lê a Bíblia por dia? Crente tem por obrigação o desejo de ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia, mas deveria ser mais vezes, pelo menos uma vez por dia. Agora, se eu não tenho, não exerço essa autoridade, minha esposa terá problemas
de me ajudar e ser submissa. Os meus filhos, eles serão criados de maneira totalmente oposta. E sob disciplina aqui, a ideia é filhos submissos. Filhos submissos. Filhos que, mesmo contrariados, acatam o que os pais falam. Mas para isso nós precisamos ter na nossa vida a Bíblia Sagrada na nossa cabeça. Aí é lida todo dia, no culto doméstico também. Mas você precisa ter a sua devocional. Eu descobri agora uma reunião de oração que envolve aí, às vezes, 200 e tantas mulheres e alguns homens, 300 mulheres. E pela segunda vez eu participei, na semana passada eu participei dando uma palavra de 20 minutos. Mas hoje, quando eu acordei, era 5 horas, eu falei, vou orar com as irmãs da SAF. Fui lá no link, abri e participei da oração. Né? É online porque é nacional, não tem como você reunir todas as mulheres do Brasil aqui. Né? Mas orar, ler a Bíblia, estar bem, com autoridade dentro da sua casa. A casa do líder não pode ter uma feminista, não pode ter filhos rebeldes. A casa do líder tem que ser uma casa que a esposa é feminina e não feminista. E para ser então esse bom governo, ele não pode ser um machista, ele tem que ser um macho, segundo a palavra de Deus. Ele não pode ser um chefe, ele tem que ser um líder. É assim que ele vai governar bem a casa dele. Será que nós somos aptos para a eleição? Vamos parar por aqui? Depois a gente continua na quarta-feira que vem, porque não vai dar para chegar lá. Tem para os diáconos também, né? A gente vai chegar.